Fala, Bia, tudo bem? Alô, tudo bem? Tô esperando um minutinho só, que o pessoal tá entrando legal, tem um monte de gente entrando para discutir um assunto que é super bacana, né? Muito legal ter você aqui. E aí, deixa eu só lembrando, a semana passada, na primeira live que a gente teve, a gente falou sobre criação de hábitos, porque que agora era um super momento muito legal da gente criar um novo hábito. Aí, na semana seguinte, a gente falou. Olha, tem gente falando aqui, Bia, te amo! Que demais. Na Uhul. semana passada, a gente falou com o Hélio do Acatu sobre como é que os nossos hábitos podiam ser, né? E ter um conceito mais consciente. E aí, essa semana, a gente vai falar sobre economia circular, sobre um conceito super importante que tem muito a ver com os nossos hábitos. Então, é isso que eu queria que você trouxesse. Então, assim, Bia, muito legal ter você aqui hoje com a gente. Pessoal, a Bia é uma especialista em economia circular e há anos trabalha com o tema. Então, legal, Bia, você estar aqui com a gente para a gente poder falar sobre isso e principalmente a gente poder dizer para todo mundo como é que os nossos hábitos são importantes nesse tudo, né? Então, muito legal a gente bater na nossa próxima uma horinha um papo sobre isso. Vamos que vamos. Minha Eu primeira queria trazer. live no Instagram, hein, ô, Cláudia? Olha que Tá responsa. vendo? Olha só. Honrada, então, de ser a primeira vez. Vai ser muito bacana. Espero que você goste e que todo mundo curta. E, gente, perguntas, se vocês tiverem, é só mandar pra gente. Eu queria trazer um pouquinho de história, Bia, para a gente poder começar, né? Assim, acho que na Revolução Industrial a gente começou com um processo de produção e consumo que era eu extraio recursos naturais, eu produzo, consumo e descarto. E a economia circular, ela traz um outro convite, né? Porque esse é um olhar bastante linear sobre a nossa produção e nosso consumo. E a economia circular muda um pouco essa regra. Eu queria que você falasse o que é esse novo olhar, ou seja, né? O que é economia circular? Conta aí pra gente um pouquinho o que é isso. Claro, claro. Bom, Cláudia, obrigada aí pelo convite. Eu acho que esse tema que você puxou tem tudo a ver, né? Como que os nossos hábitos, como que o consumidor participa dessa transição, né? E eu costumo dizer, de uma forma bem simples, que a gente era inocente. A gente não via o resíduo que a gente estava gerando, né? A gente consumia, a gente comprava, usava, jogava fora e não tinha ideia para onde que isso estava indo, né? E eu acho que um aspecto muito importante é essa nova. Você falou da Revolução Industrial, né? Nós temos várias mudanças de era, né? Durante a evolução da nossa civilização. E a civilização a gente vai vendo várias mudanças. E quando que acontece uma mudança de era? Né? Quando vários acontecimentos vão nos remetendo a novos padrões de consumo, a novas formas de produção e a novas formas de relacionamento. Então, a gente está vivendo a era digital, a era da conectividade, né? Onde, olha só onde que a gente está, né? E isso acelera muito os processos e ainda mais agora, né? A gente está vendo como isso é relevante. Então, a era digital também traz muita transparência, né? A gente vê aí diversas imagens dos resíduos boiando no mar e uma poluição que a gente não via. Por isso que eu dizia que a gente era inocente, né? Então agora a gente está ciente desse problema, que o nosso consumo gera um resíduo, né? E eu acho que todos temos um papel em mudar os nossos hábitos para que isso não apareça no fim do processo. Então, tanto a indústria quanto o governo e o consumidor. Então, a economia circular, ela provoca esse novo olhar. Como que a gente pode continuar consumindo, usufruindo de serviços, de produtos, mas sem aquele passivo, sem gerar aquele passivo? Então, eu digo que no momento que você pegou aquela bicicleta do Itaú, você está praticando economia circular. Quando você carrega a sua garrafinha retornável, ao invés de você comprar uma descartável, você está aplicando economia circular. Quando você vai viajar e você compartilha, né, a casa de alguém, o Airbnb, você está aplicando economia circular. Quando você pegou uma roupa emprestada da sua mãe, você reutilizou, você está aplicando economia circular. E até quando você está lá consertando seu micro-ondas
Outro dia eu tive a felicidade, meu micro-ondas pifou. Falei, gente do céu, como que eu vou fazer? Quando eu vi, era um fusívelzinho de R$ 5. Eu abri todo o micro-ondas, consertei e pronto. Com R$ 5 eu consertei e aumentei a vida útil daquele produto. Então, resumindo, a economia circular tem a ver com produtos mais duráveis, com compartilhamento de produtos, né? Com você utilizar um serviço ao invés de um produto. Então, já está no nosso dia a dia sem a gente perceber. Então, no final, assim, a gente falou bastante, né? E tem falado, e nós estamos a gente falar muito que não tem o jogar fora, né? Porque é isso, não tem o fora. E acho que hoje a gente percebe cada vez mais que não tem fora. A natureza não tem esse fora, né, Bia? E a economia circular, assim, do pouco que eu conheço, né, bem longe do que você sabe, ela tem muita inspiração no que é a natureza, né? No que é esse processo de que um ciclo pode retroalimentar o outro. E eu queria que você trouxesse um pouquinho da onde vem essa inspiração, para a gente perceber que não tem o fora, né? Exatamente, a natureza é perfeita, né? Ela se recupera, ela se regenera e já dizia Lavoisier, né? Nada se perde, tudo se transforma. Então, a economia circular, ela traz muito esse olhar de regeneração. Então, a gente pode usufruir dos recursos naturais, mas de forma que a gente tenha um uso no mesmo equilíbrio da capacidade da Terra de se regenerar. O que está acontecendo agora, essa impacto no meio ambiente, é porque o nosso consumo, a nossa produção está indo mais rápido que a capacidade da Terra de se regenerar. Né? A gente vê, olha que situação interessante, né? Como que a gente está vendo agora com o coronavírus, todas as plantas industriais paradas, né? Aquele rio poluído, aquela praia poluída, como que está tudo limpo agora? Porque a natureza tem essa capacidade de se regenerar. A gente tem que parar de jogar a poluição no meio ambiente, né? O lixo no meio ambiente. Então, é possível a gente crescer e se desenvolver de uma outra forma. Então, essa é a provocação da economia circular. Então, não é parar de consumir, parar de produzir. Então, é crescer de forma diferente, produzir de forma diferente, se relacionar de forma diferente, as empresas entre si, os consumidores. Então, é totalmente uma mudança de hábito, né? Como que a gente também tem um papel importante nisso tudo, né? Sim. Você sabe que a semana passada a gente falou com o Hélio, né? E é isso, tipo, consumo consciente não é a gente parar de consumir, mas é a gente ter o olhar de o que a gente está consumindo e como é que a gente está consumindo, né? É, E aí a gente também tocou num fato de que várias palavras novas a gente foi, né, agora nesse momento de pandemia, a gente foi adicionando e está adicionando ao nosso dia a dia e ao nosso dicionário, né? Que é coronavírus, respirador, tem várias coisinhas que a gente está trazendo. Você acha que essa visão de que isso não tem fora, de novo, não existe bola de cristal, né? Nenhum de nós vai prever o que vai ser daqui para frente. Mas que essa nova visão de entender o que eu estou consumindo e o poder que eu tenho nesse meu consumo e trazer a história toda da economia circular, né? Depois eu faço uma brincadeira porque eu acho muito legal que no nome tem economia, né? Isso vai começar a ser incorporado, assim, você tem visto, assim, desde quando você começou a trabalhar com o tema e você tem visto essas mudanças e você acha que agora a gente está um pouco mais aberto a entender e essa vai ser uma nova palavrinha que a gente vai começar a usar? Ah, com certeza. Com certeza, eu acho que eu comecei com esse trabalho, né, de impulsionar essa nova economia no Brasil em 2015. Uau, Então, 5 anos, estamos celebrando agora em maio, viu? Já tem parabéns! uma live comemorativa dos 5 anos da Exchange for Change Brasil. Então, eu percebi sim uma evolução. E eu acho que isso é um reflexo global, não é uma situação só Brasil. Pelo contrário, eu costumo dizer, de novo, com essa era da conectividade, essa era digital, a gente está vendo que o mundo está muito interconectado, globalizado, interdependente. E, de novo, a gente traz essa difícil realidade que a gente está vivendo agora, mas que nos mostra
e nos acelera muito o discurso que a gente já vinha falando há 5 anos atrás, né? Então, eu acho que o coronavírus está mostrando isso. Olha só como é que a gente está interdependente, olha como é que a gente está conectado. Então, não tem mais aquela coisa de falar, isso aí vai demorar para chegar no Brasil, daqui a 10 anos a gente vai ver. Não, está tudo acontecendo junto ao mesmo tempo agora, né? Então, eu acho que um aspecto bastante relevante é que a União Europeia, a região da Europa, né, os países europeus, eles têm muito mais restrições geográficas e restrições de disponibilidade de recurso. E também, por ter uma limitação geográfica, onde que eles vão botar todo esse lixo que a gente está gerando? Então, eles olham para os dois lados. Está faltando matéria-prima, né? Matéria-prima escassa causa volatilidade, risco de fornecimento de matéria-prima. Então, como você muito pontuou, é economia, é business, é negócio, né? Por que não? A gente tem que falar de negócio, né? E para onde que a gente bota todo esse resíduo que a gente não sabia que existia, né? Que a gente não se preocupava. Então, agora a gente tem que se preocupar com isso. Então, tem várias legislações sendo implementadas para que as indústrias fiquem responsáveis por esse resíduo até o final da sua vida útil. Campanhas educacionais para que nós possamos entender o nosso papel como consumidor. Se a gente vai até o supermercado comprar o produto, né, e a gente é educado como utilizar aquele produto, como abrir, como cozinhar, por que a gente também não tem que ser educado em como dispor aquela embalagem no final da sua vida útil para que ela feche o ciclo, para que ela continue mantendo o valor? Então, na Europa, foi lançado um novo plano de crescimento macroeconômico, né, o EU Green Deal, e que economia circular é prioridade número 1. Então, economia circular é projeto de lei, é uma nova diretriz para que a gente olhe para frente, olhe para o futuro e seja a prova do futuro, que a nossa produção, que a nossa vida, que o nosso consumo possa continuar existindo, mas sem deixar esse passivo, esse rastro para trás. Então, é isso que a economia circular prega, e eu acho que a gente ficando cada mais evidente, cada vez mais consciente do nosso impacto, a gente vai replicando isso e a gente precisa de uma nova economia. Aí a gente precisa da economia circular. Então, tem um processo de educação e entendimento também, mas vai virar uma palavrinha, e tomara que vire uma palavrinha que apareça aí na boca do povo. Pode até não estar bem compreendida ainda, mas a gente trabalha junto para fazer a sociedade. E quero fazer, eu vou fazer uma pergunta que a Erika fez agora e depois eu trago essa história porque eu queria que você fizesse, né, do ciclo que a gente veio linear, você falasse todos os outros atores que estão aí, para aí a gente também mostrar para todo mundo qual o nosso papel como cidadão, como consumidor, fundamental nisso. Mas antes eu vou fazer uma pergunta que a Erika fez, que ela pediu para linkar a economia circular com o desperdício alimentar. Porque a gente acaba falando muito mais da economia circular num parâmetro mais de embalagem, de desperdício de recursos, né, que a gente vai extraindo. Mas como é que isso se conecta com o desperdício alimentar que a gente tem? Sim. Obrigada, Erika, pela pergunta. Esse é um debate bem... Deixa eu só botar aqui para... Esse é um debate bem importante porque embalagem é sempre um ponto de discussão, né? Embalagem, plástico. Tem muita gente que acha que a gente tem que parar de usar, né, as embalagens, os plásticos, mas eles ajudam também. Qual é a função prioritária da embalagem? Preservar o produto, para que eu possa ter tempo de chegar lá no supermercado e comprar, né? A questão é que essa embalagem tem que ser muito bem desenhada, né, para que ela seja efetiva na proteção do produto e não exagerada. Então, a gente acabou evoluindo muito no processo de design de embalagem para que ela fosse mais uma moldura para vender o produto e chamar a atenção do consumidor, né? Então, a gente tem que repensar o design da embalagem, né, para que ela seja
eficiente na proteção do produto, que sirva a sua função, mas que não seja exagerado. E que também a gente entenda que a gente pode escolher o produto da melhor maneira possível. Então, a gente tem também, a gente acha que o consumidor é o elo mais fraco, mas eu acho que é o mais forte. Nós temos o poder de decisão na nossa mão, qual o produto que a gente vai escolher. Então, se aquela embalagem está exagerada, não compra aquele produto. Então, a gente costuma muito falar de vou evitar o canudo, evitar a sacolinha plástica. Mas você está comprando aquela fruta picadinha num copinho porque ela é muito mais prática? Né? Você está comprando um mamão, um melão, uma melancia picada com plástico filme, com a bandejinha, porque é mais conveniente? Então, será que a gente também, como consumidor, está disposto de abrir mão dessa conveniência? Isso está causando impacto. Né? Então, essa questão de embalagem, de proteção dos alimentos, sim, a embalagem, a função primordial dela é evitar o desperdício. Tem um caso muito curioso, quando eu estava morando na Inglaterra, que eu fui comprar um pepino e ele estava envolvido num plástico filme. E aí eu falei que Pepino! O pepino no plástico filme, olha só, não precisa dessa embalagem. Eu compro direto plástico filme. Mas me deixou intrigada, porque eu depois fui ler um paper técnico e falou o plástico filme ele aumenta a durabilidade do pepino na prateleira e evita, então, maiores transportes, né, e cargas de colocar o produto na prateleira, que também vão causar um impacto. Né? Então, qual é o equilíbrio? Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Né? Então, se aquele plástico filme está permitindo que aquele pepino fique lá na prateleira por 10 dias, ao invés de 2, porque ele vai estragar mais rápido com a oxigenação, por esse lado, depende da lupa que a gente encontra para fazer aquela análise. Né? Então, por esse lado, ele é bom. Só que eu também, quando eu compro, eu tenho que descartar aquele filme diretamente para reciclagem. E aí vai estar fechando o ciclo do material. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Essa é uma ótima palavrinha também para economia circular. Vamos equilibrar a discussão, entender a importância de todos os elementos, de todos os atores na cadeia de valor e sempre trazendo para o seu ponto maior, né? O consumidor no final dessa cadeia. Então, a gente pode até comprar um produto embalado, mas vamos levar de volta para o supermercado. Quantas vezes? Porque para botar na prateleira também do produto, botar o produto na prateleira, às vezes ele precisa daquela embalagem para ele ser bem acondicionado. Mas talvez não para minha casa. Então, eu posso tirar a embalagem e deixar no supermercado, que o supermercado ganhe escala para poder reciclar aquela embalagem mais facilmente. Então, isso pode ser uma dinâmica interessante para a gente implementar e a gente, como consumidor empoderado, colocar isso para o supermercado, né? Colocar Opa! isso para o varejo e cada um tem o seu papel. Né? Não, muito bacana ouvir isso, porque no final essa palavra, né, equilíbrio. E aí eu vou trazer a pergunta da Karine, e depois eu volto, que teve uma pergunta um pouquinho ali na frente, mas esse daqui tem muito a ver com o que a Karine perguntou, o que seria, né, uma embalagem exagerada? Como é que a gente consegue saber, né, se a gente precisa mesmo dessas embalagens ou não, ou a gente fala, puxa, o fato é que agora que ela está na minha mão, o que eu deveria fazer com ela ou não? Então, a Karine quer um pouco saber assim, o que se chama de embalagem exagerada? Olha, uma embalagem exagerada, eu já vi alguns biscoitos assim que tem, tipo, 3 embalagens, né? Tem a embalagem maior, aí tem uma bandejinha, aí tem cada biscoitinho embalado individualmente. Então, quando você vê que a embalagem está suprindo mais o papel de exposição do produto e destaque exagerado do que realmente a função de proteger. Por outro lado, por isso que é muito importante essa análise crítica. Existe um processo que é de criar a entrega do produto em porções. Então, isso também ajuda
que o produto não vá estragar na sua casa. Então, se eu compro um produto que ele é entregue em porções, eu posso comer um pouquinho, aí deixar lá por mais 2 dias o produto estocado, aí pego mais um outro pouquinho, uso mais aquele pouquinho. Então, se eu comprar uma embalagem muito grande, que eu tenho que comer aquele produto todo de uma vez só, ele acaba estragando. Então, é tudo uma questão de equilíbrio, saber qual é o uso daquele produto, né? Qual é o consumidor. Por exemplo, a embalagem de iogurte em cada unidade ou pote grande. Se você tem uma família que todo mundo vai comer o iogurte ao mesmo tempo no café da manhã, é muito melhor você comprar aquele pote grande e todo mundo ir servindo. A embalagem é muito mais eficiente. Agora, se você mora sozinho, se são 2 pessoas, aquele mesmo litrão de iogurte vai ter que durar mais tempo. Então, é melhor você comprar em porções menores, porque aí não estraga. Então, é tudo uma questão de equilíbrio, né? De você saber desenhar. Não tem uma regra que vale para todos. Então, esse é um outro ponto de equilíbrio bem importante quando a gente está redesenhando processos e produtos. Não tem como generalizar. O plástico é melhor, o papel é melhor, o vidro é melhor. Para cada produto, para cada função, o material pode ter um aspecto melhor ou outro. Sempre lembrando que na questão de embalagem, a gente decide, a gente tem o poder de decisão da mesma forma que eu fui no supermercado, andei, cheguei lá, comprei, eu posso voltar no supermercado com as minhas embalagens acondicionadas, limpinhas. Quem sabe tem uma iniciativa aí que me dá um incentivo para eu reciclar, né? E levar as embalagens, melhor ainda. Né? Não, é muito bacana ouvir isso, porque tem muitas vezes que a gente não se coloca, nós, consumidores, como os principais atores nesse processo, né? E a gente, bom, a Soma trabalha com a história toda de mudar o hábito sobre a reciclagem faz algum tempo, só que a gente olha como se a reciclagem fosse, ela é só uma etapa desse processo todo, desse ciclo todo, né? Sendo que tem outros ciclos no meio do caminho que a gente deveria olhar. E quando a gente olha só para a reciclagem, e que é fundamental e importante, mas o fato todo é que quando a gente faz o nosso processo também de consumir e de decidir o que a gente consome, a gente também está pensando, inclusive, qual que vai ser o processo lá na frente de reciclagem. Então, eu queria aproveitar nessa hora, Bia, e pedir para você falar, diante daquela visão que a gente tinha linear, que era extrair, né, produzir, consumir, descartei, o que nesse ciclo tem de novo, né, da economia circular? O que novos atores estão entrando ali para a gente, inclusive, trazer o ator consumidor, nós que estamos aqui nessa live, né, e todas as pessoas que a gente interage, como peças fundamentais nisso. Então, me fala um pouquinho, tipo, quais são todos os atores que estão agora novos, que são convidados, né, nessa perspectiva aí da economia circular. Não, é interessante você falar isso, porque um dos aspectos que está sendo muito discutido é o reuso da embalagem, o refil. Então, são novas formas de você colocar os produtos no mercado. Então, não adianta também só a indústria redesenhar a embalagem e colocar uma embalagem lá que tenha um refil, que tenha a proposta de ser reutilizada, se nós, consumidores, também não mudamos os nossos hábitos e tomamos essa atitude de escolher esses produtos. Então, é por isso que a economia circular precisa desse olhar sistêmico de todos esses atores. Eu costumo dizer que se alguma empresa fala para mim, estou fazendo economia circular, minha primeira pergunta é com quem? Porque você não faz sozinho, entendeu? Não adianta fazer sozinho. Você tem que ter todos esses atores, então, de design de produto, de transformação dessa embalagem, do consumidor, do papel da educação, de entender como é que vai ser esse reuso desse material,
de uma política talvez de incentivos para mudança de hábito, né? Tanto o indivíduo como a indústria, é mais fácil você... A educação é o ponto primordial, né? Para você entender qual é o impacto do seu hábito e aí então você poder mudar. Mas se você tiver uma política de incentivo ou de multa, é a forma com que as pessoas, o indivíduo, o ser humano, se move, né? Ou pela dor ou Ou pelo pelo amor, amor. né? Então, eu acho muito interessante o trabalho da Soma, que você coloca isso, né? Você cria todo um ecossistema de incentivo para educar aquele consumidor até que aquilo vire um novo hábito, né? Então, para você redesenhar todo esse processo, você precisa pensar desde a indústria até o consumidor, porque também não adianta a indústria colocar um produto no mercado que não é exatamente o que o consumidor está querendo ou está esperando. Então, tem que ser esse olhar sistêmico de todos os atores trabalhando juntos. Eu queria trazer uma história toda nesse poder do consumidor, né? Eu li recentemente um filósofo francês que ele fala que a gente deveria manter o comércio para a gente fazer um atendimento do bem-estar, mas que a gente deveria diminuir o comércio sobre o descartável. E aí, como é que você vê aí, como é que a economia circular lida com a história toda do descartável, Bia? Então, existe, como o plástico é um material relativamente novo na nossa sociedade e que trouxe vários benefícios, né? No sentido de praticidade, de conveniência, de custo. Ele entrou muito a fundo, muito rápido na nossa sociedade e está em tudo quanto é lugar, né? Mas, de novo, ele acabou trazendo uma super conveniência que gerou um impacto e um passivo, né? Então, a gente precisa repensar esse processo produtivo. Então, existe um olhar da economia circular diretamente voltado ao plástico, chama Nova Economia do Plástico, né? E ela é baseada em três dimensões, né? Que 50% das embalagens que estão no mercado atualmente, elas podem ser recicladas, mas a gente ainda não tem a infraestrutura suficiente para reciclar tudo, tá? 30% das embalagens, 20% das embalagens podem ser reutilizadas, então eu posso substituir aquela embalagem por uma embalagem reutilizada, que requer uma mudança de hábito do consumidor, e 30% ela não foi pensada para reciclagem. Então, é aquela embalagem, como foi perguntado antes, que tem muitas camadas, que foi pensada só na fase de uso. Então, a economia circular e a linear, quando você pensa a diferença, a linear ela foi pensada sempre, todos os produtos, na fase de uso, né? Então, quando você pensa a pirâmide de valor, está lá no topo a fase de uso. Então, eu vou fazer o produto que atrai mais ao consumidor, que seja mais funcional, mas sempre pensando na fase de uso. E depois do uso, né? O que acontece? Então, é por isso que a economia circular ela pensa em um redesign de produto de forma a manter valor e estender o valor dos produtos por mais tempo. Dessa forma, você otimiza o uso dos recursos, você pode compartilhar, você pode trazer eficiências na cadeia de valor. Então, dessa forma, ela está provocando um olhar menos do descartável e mais do durável, né? Então, mas para isso você precisa da participação de todos, como a gente falou. Existe até uma grande discussão sobre o biodegradável, né? A gente falou isso na primeira, na segunda live veio uma pergunta sobre biodegradável, desculpa te cortar, e a gente falou isso. Então é legal ouvir você de novo falando, né? Também. Então, o biodegradável não é um material maravilhoso que vai se decompor na natureza e vai desaparecer. Não, ele degrada mais rápido que o plástico. Mas, para isso, ele tem que ser destinado da maneira correta para a compostagem.
Então, de novo, é um grande dilema que não adianta a gente focar só no design da embalagem, né? Porque quem está usando aquela embalagem somos nós. Então, na verdade, como consumidores, como indivíduos, a gente tem que valorizar o trabalho das indústrias também e completar o ciclo. Se a gente não completar o ciclo, né, destinando aquele material para o local correto, para que ele feche, não adiantou o esforço de fazer uma embalagem biodegradável. Né? E não é um seguro-saúde para a poluição do meio ambiente. Ah, cair no meio ambiente, ele vai desaparecer. Não vai. Né? Ele tem que ter condições de oxigenação, de temperatura e umidade para que ele se decomponha totalmente. Então, de novo, a educação, a conscientização, o olhar sistêmico, entendeu? É igual fake news. Não adianta ter um cortezinho do vídeo. Você tem que ver o vídeo inteiro. Você tem que ter a informação inteira para você poder entender realmente. A gente está falando de um ciclo completo, né? Então, cada um tem o seu papel e é importante entender esse olhar por completo. Não, é muito legal essa comparação com o fake news, né? Porque aí no final é isso, você recebe, você repassa e você viu só aquele pedacinho do filme, tipo, é isso, as nossas lentes de compreensão, elas vão mudando, né? Então eu posso olhar um pedacinho, tipo, já sei tudo, e aí aquele pedaço tem várias lentes diferentes, né? Deixa eu trazer uma coisa que a Fábia trouxe, assim, na minha festa de aniversário da minha filha, a gente juntou lata de leite ninho para decorar as mesas, elas foram revestidas com papel adequado e entregamos como lembrancinha para os convidados. Isso é economia circular. Isso entra, assim, no reuso, né, Fábia? Muito legal, porque no final você está pegando algo que, naquele contexto de leite ninho não funcionar mais, mas que num outro contexto, com uma pequena design novo, ele continua prolongando a utilização dele, que é o que a Bia está trazendo, né? Como é que a gente consegue prolongar o que a gente vem utilizando, né? A criatividade é essencial nesse momento, né? A inovação, a criatividade, análise crítica. Eu acho que o que você falou, a gente tem que ter muita análise crítica. Não adianta pegar só um pedacinho e sair replicando. Vamos entender o aspecto todo, né? O aspecto completo para a gente sair replicando. Mas, de novo, é um reflexo dessa era da conectividade acelerada e que a gente já pega e replica. Então, vamos fazer uma pausa. O coronavírus está dizendo para a gente fazer uma pausa, ler o texto inteiro, não leia na diagonal, né? Tente se informar, estudar. E isso é muito que a gente faz também, né? A gente tenta muito passar informação, conscientização. A gente tem o Núcleo de Economia Circular, que é um grupo de estudo que vem aí estudando, debatendo, unindo pessoas para trazer maturidade para essa discussão desde 2016. Então, vocês também fazem um trabalho lindo de educação, e é isso. A gente só vai mudar se a gente entender, né, o que a gente está fazendo de errado e como que a gente pode fazer de uma forma mais adequada. Vou trazer uma provocação aqui, que acho que é Hope Brasil, eu não sei, né? Ela fala, mas esse olhar sistêmico é um grande desafio. Sim, olhar sistêmico é um grande desafio, mas eu vou também te trazer uma pequena provocação, Hope, que é o fato de que o olhar sistêmico convida a gente também falou na nossa primeira live, a sair do nosso sistema automático. A gente hoje, o nosso cérebro, a gente brinca que a gente tem o nosso sistema 1, que é automático, direto, que, bom, olhei e já decidi que é isso, né? Peguei a fake news, mandei pra frente e tal, mas tem um pouquinho do convite pra gente ir pro nosso sistema 2. Vamos parar para olhar duas vezes? Porque às vezes é isso, se você olha duas vezes, às vezes, a embalagem, você começa a olhar, né? Que foi o que a Bia falou. Se ela tem muitas camadas, o processo dela vai ser mais desafiador para poder, talvez, reciclar. Então, assim, vamos repensar e olhar e pegar a informação como um todo. E aí, devagarzinho, quando a gente vai lendo e vai pegando, assim, o olhar sistêmico, ele fica do lado dele desafiador, ele começa a ficar um pouco mais... melhor e mais fácil. Então, ele fala assim, puxa, mas essa embalagem que tá aqui na minha mão, mesmo às vezes ela tendo várias camadas, eles estão fazendo uma tecnologia incrível de poder reciclar. Então, é quase, tipo, ir além só do que eu automaticamente decidi pegar e decidi consumir. Mas talvez
e não diria que é isso, e 5 passos lá na frente, porque sim, é desafiador e é desafiador para o ser humano. Mas às vezes é isso. E uma segunda informação, às vezes é perguntar para um amigo, porque a hora que a gente vai trocando também esse conhecimento, né? E a gente brinca muito na Soma que a gente tem que ir além da educação, a gente tem que ir para ação. Porque a hora que você soube sobre aquele tema e foi para ação, você já teve um segundo etapa de você pensar sobre aquilo. E aquilo acaba te fazendo pensar, puxa, se eu fizer assim ou se eu fizer assado, vai fazer a diferença no ciclo todo. Então, voltando agora, fala. Ponto legal da gente colocar, Cláudia, eu acho que é a gente, como indivíduo, se sentir empoderado e capaz de causar a mudança, né? Então, não é só apontar e falar, o governo tem que fazer isso, a indústria tem que fazer isso. Não, mas o que eu posso fazer também? Né? Qual que é o meu papel? Qual que é a minha responsabilidade? Porque a gente está falando de um processo de transição, né? De mudança de hábito. Então, todo mundo vai ter que mudar o hábito ao mesmo tempo, de forma sincronizada, né? E por isso que a gente fala que é o olhar sistêmico. E muito legal que você falou também, às vezes a gente pode ver uma embalagem que mistura, por exemplo, o papel e o plástico, mas eu, como consumidor, também posso me dar o trabalho de pegar e separar o papel, separar o plástico, botar separadinho. Por que que também eu não tenho... Eu tenho uma responsabilidade também nesse processo de fechamento do ciclo. Né? Se é um ciclo, não tem começo e fim. É Né? isso. Tem um processo que evolui. Então, todo mundo ali vai ter que mudar um pouquinho o seu hábito para a gente chegar nessa economia que não gera resíduo, para que o resíduo tenha valor e seja material novamente. Então, se a gente está no final do ciclo, a gente é o ator mais importante, não é? Sim, perfeito. Assim, a Fábia traz uma história aqui que uma pesquisadora de Portugal publicou um estudo que, infelizmente, mostra que as pessoas não estão educadas, né, para a prática da economia circular. Fábia, é verdade, não estamos mesmo, né? E eu diria nós todos. Mas aqui tem um convite para a gente se educar. Então, como a Bia falou, e eu acho que, né, não sei quantos anos você tem ou não, Fábia, mas eu, por exemplo, vou dar um depoimento próprio. Eu venho de uma família, né? Eu tenho 46 anos, então eu sou assim, que a minha mãe jogava, os meus pais jogavam o lixo na rua. Mas não era ou por maldade ou não, era sim por falta de conhecimento. Porque naquela Olha época. o que eu falei, Cláudia, que a gente era Oi? inocente. A gente era inocente, exatamente. Voltando ao seu ponto, assim, era por realmente falta de conhecimento do que isso traria por impacto. O que está acontecendo hoje é que é isso, né? Tanto a digitalização, a internet, assim, a gente tem vários lugares que vão mandando essas mensagens para a gente. Então, sim, é um processo que a gente começa a ser educado. E é muito legal que é isso, né? Acho que até nas conversas, nas lives, cada vez que você vai ouvindo um pedacinho, você vai montando esse mosaico, né? E aí esse mosaico começa a ter uma cara diferente. Então, e toda vez que a gente está num processo de transição e de mudança, como a Bia falou, a gente tem sim que começar a quebrar hábitos antigos, a saber que eu não sabia daquilo, então realmente não estava educada, mas como é que eu posso me educar agora? Sair um pouco dessa zona de conforto nossa, às vezes, para a gente falar, puxa, qual é o meu papel que está ali? Porque no fundo, gente, a gente tem um papel super importante como consumidor nesse ciclo todo, que é dizer o que eu escolhi consumir e por que eu escolhi consumir. E aí, depois que eu consumir aquilo, né? O que eu vou fazer com aquela produto, com aquele item, o que está na minha mão, para não quebrar esse ciclo que a Bia está dizendo. Porque muitas vezes a gente até brinca, né? Nós somos assim, puxa, se a gente tivesse o melhor sistema de coleta seletiva existente aqui no Brasil, o que acontece é que muitas vezes a coleta seletiva chega e ela leva lixo. Então, como é que agora o meu papel, poxa, existe, né? Em alguns lugares, assim, é isso. Eu tenho a coleta seletiva. Mas agora o meu papel de como é que eu contribuo para que essa coleta seletiva seja até mais eficiente. Para não existir esse fora, né? Porque, de novo, não existe fora, né? Vamos fazer uma provocação aqui, Cláudia. Em vez da pessoa falar assim, a minha atitude não vai mudar em nada, quem sou eu, né? Só euzinha fazendo, não vou fazer, o governo tem que fazer, a indústria vai fazer. Vamos mudar o foco e falar assim,
se eu fizer alguma coisa, eu vou estar certamente inspirando outros a fazer também igual a mim. Então, eu quero ser um modelo, eu quero ser uma inspiração para outras pessoas. Então, vou mudar de atitude, por mais que seja uma coisinha pequena, tem sempre alguém em volta olhando o que você está fazendo. Eu tenho uma história muito, muito divertida. Eu estava num evento ao ar livre, num show, né? E tinha um rapaz na minha frente tomando cerveja e colocando as latinhas todas no chão, assim. Ele tirava da mochila, então ele carregou a cerveja com ele, né? Pesado e tal, tirava e botava no chão. E eu só olhando aquilo falando o que ele vai fazer com essas latinhas quando ele acabar de beber, né? E aí acabou o show, ele pegou e saiu andando e as 3 latinhas ficaram ali no chão. E aí eu virei e chamei ele, falei assim, oi, amigo, tudo bem? Então, eu acho que você esqueceu aqui as suas latinhas aqui no chão. Aí ele olhou assim para mim, como assim? Pois é, você esqueceu. Então, você não vai levar com você? Você não trouxe com você? Você não vai levar com você? Aí ele foi, pegou assim, meio sem graça, né? E levou. E todo mundo ali ficou olhando a forma que eu estava falando e o que eu estava falando e como que ele mudou de atitude. Então, a forma que a gente fala é muito importante também, né? Então, eu estou falando com jeito. E aí, depois ele voltou, virou para mim e falou assim, não, eu ia levar sim, viu? Que bom que você me lembrou. Eu estava levando ali as latinhas para reciclagem. E eu senti que todo mundo em volta ficou, pô, que legal, olha só. Então, é isso, é um pequeno gesto, né? Não é dar bronca, não é ser grosseiro, mas é educar, isso faz parte de um processo. Se você tem um pedaço de educação, né, de informação que um outro não tem, passe essa informação, vai passando adiante, né? Tem um especialista holandês que esteve aqui no evento da CNI ano passado, que ele fala The Power of One, Dao-Yan Yostra. Então, o poder de um. Então, uma pessoa pode, sim, fazer a diferença e inspirar muitos para a mudança. Você sabe que isso, na ciência, né, comportamental, a gente fala de efeito manada. Então, a gente serve como exemplo e a gente serve como, principalmente porque a gente vive, né, num sistema onde tem muitas provas sociais e a gente vive realmente rodeado de pessoas. E que um fazendo, o segundo fazendo, você começa a girar realmente né, o que a gente chama de um efeito manada. Deixa eu só pedir aqui para a Fábia, que falou do estudo da pesquisadora de Portugal. Tem várias pessoas, Fábia, até porque eu não sei que estudo você está falando, que está pedindo qual que é esse estudo de Portugal, qual é o nome da pesquisadora. Se você puder escrever aqui no chat, eu te agradeço e aí eu replico aqui para todo mundo. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, Bia, que a Lucy está falando, que é em relação às embalagens de comidas congeladas. Existe algum olhar para esse aumento na sua visão? Algum olhar o quê? Se existe algum olhar para o aumento, né? Acho que ela está querendo dizer que é isso. Como a gente, quase todo mundo também tá. Me fala se é isso mesmo, Lucy, que eu entendi. Porque ela perguntou, ó, em relação às embalagens de comidas congeladas, se existe algum olhar para esse aumento na sua visão? O aumento de embalagens de comida congelada ou aumento de consumo dessas comidas congeladas? Lucy, se você quiser falar. Eu acho que é aquele aspecto que a gente fala do equilíbrio, né, da embalagem. Então, a embalagem traz conveniência, traz uma facilidade para nós como indivíduos. Só que a gente tem que ter a responsabilidade de como a gente vai acondicionar essa embalagem no final do processo. Então, eu recebi outro dia uma ligação de um colega meu, justamente diante dessa situação. Ele tem um restaurante sustentável, vegano, e ele queria saber qual a melhor embalagem para mandar para a casa das pessoas. Se o biodegradável era o melhor, né? Porque a gente sempre faz essa comparação de tempo de degradação no meio ambiente. Eu não gosto dessa análise porque a embalagem não tem que estar no meio ambiente. Então, esse indicador de quanto tempo que ela vai durar para degradar, para mim, pouco importa. Ela não tem que estar ali, né, no meio ambiente. Só que a gente tem que entender a funcionalidade de cada material. Então, o biodegradável é bom se eu usar e mandar ele para compostagem. Então, talvez, no congelado ou no delivery,
quanto mais embalagens monomateriais é melhor, e sempre providenciar para o usuário, para o consumidor, essa informação sobre como fazer com aquela embalagem ao final do seu uso. Porque a gente não tinha essa percepção. Então, a indústria só informa o consumidor como utilizar o produto. Mas o que fazer com aquele produto depois que eu já usei? Né? Como descartar? Então, isso é uma coisa que acontece, está acontecendo muito também na Europa. Então, às vezes, se você teve que usar o plástico e o papel, a informação no plástico, o plástico é reciclável e direcione para a reciclagem de plástico. O papel, reciclável, direcione, separe o papel do plástico. Então, eu acho que achar o equilíbrio entre informação porque o não uso da embalagem também não dá. Como é que você vai... Não dá para ter tudo... existem aquelas lojas, né, que fornecem o produto a granel, que você pode levar as suas embalagens, mas às vezes é útil, é conveniente você pegar e comprar um produto já embalado. Mas aí você traz de volta. E aí a gente tem que pensar nessa facilidade do trazer de volta também. Se é vidro, é mais pesado, ele corre o risco de quebrar, mas ele pode ser utilizado muito mais vezes, né? Então, cada caso, de novo, é um caso. E dependendo do produto também, ele precisa ser acondicionado com mais proteção para não entrar o oxigênio e não estragar. Outros podem ser, se ele é quente, também ele não pode ir numa embalagem biodegradável, porque a temperatura pode acabar contribuindo para a embalagem já ir se degradando. Então, é todo um equilíbrio. Né? De novo, a palavra equilíbrio. Né? Não, porque o fato todo é que bom, eu gosto demais dessa palavra, né? A soma é muito baseada em como é que a gente, né, soma as coisas e não vive nos extremos. Então eu não vou fazer isso, então eu não faço aquilo. Então eu gosto demais dessa palavra. Mas acho que a gente também sai do nosso processo super automático e se colocar como atores dessa decisão, né? A Gabriela está dizendo aqui, eu vou replicar porque ela está certa. Eu concordo muito, e na soma a gente concorda muito com o que você está dizendo, Gabriela, que após o processo a gente, né, da informação ser cada vez mais difundida e você criar essa consciência, muita gente tem informação e não coloca em prática. E eu concordo com você, Gabriela. Então a gente brinca que além da informação, a gente tem que usar o último pedacinho da palavra, que é ir para ação. E aí, quando a gente vai para a ação, a gente começa a criar cada vez mais conhecimento e cada vez mais até consciência. Porque aí você vai atrás de mais informação. Porque a hora que você se vê... porque às vezes você tem tanta informação que chega a nós. Se você não coloca nada em prática, tem uma hora que você já nem lembra mais e você não sabe. Só que a hora que você vai para a ação efetivamente do que você está fazendo, você fala, gente, eu preciso descobrir. Agora eu faço o que com isso daqui? Então, sim, é um convite gigante para a gente não ficar só na informação, gente. Não ficar só, eu sou uma pessoa consciente. Tem uma brincadeira que a gente faz assim, eu nem pergunto mais para ninguém assim, eu reciclo, porque, né? Tipo, é isso, vá para a ação. A ação te ajuda, inclusive, a entender melhor, a tirar a dúvida e principalmente é na ação que a gente começa a tentar mudar os nossos hábitos. E claramente o que a gente vem percebendo ao longo dos últimos anos e agora eu acho que existe um convite gigante, né, na pandemia, que é mudar muitas das nossas atitudes e muitos dos nossos hábitos. Acho que o mais simples de todos eles é o lavar a mão, né? Todo mundo sabe a importância que isso tem, mas, gente, desculpa, isso não é um hábito mesmo, né? A gente e tem vários estudos e estudos de universidades reconhecidíssimas que todo mundo sabe a importância de lavar a mão, mas não necessariamente todo mundo realmente lava na quantidade. Então, tá aí, né? Algo que agora, nesse processo, a gente vem olhando com uma diferença gigante, que preciso criar novos hábitos, né? Então, sim, preciso criar novos hábitos do que eu faço, qual a decisão que eu tenho quando eu consumo, mas também qual a decisão que eu tenho depois que eu consumir. Porque quando você está consumindo algo, essa decisão já vem junto, né? E aí, agora que eu consumi esse vidro, eu posso usar ele mais 3, 4 vezes. Ou eu vou logo colocar ele para ser jogado fora. Esse, né, plástico que eu acabei utilizando, o que eu faço, né, com ele no final? Eu estava assistindo, ontem foi o Dia Internacional da Reciclagem, né? Teve
um debate muito interessante liderado Sim. pela Brep, e eles falaram que fizeram uma pesquisa, 98% das pessoas aqui no Brasil acham importante a reciclagem, mas 75% não faz reciclagem. Então, é exatamente isso que você falou, né? E eu acho que vai muito da nossa disposição também de provocar mudança. Quantas vezes eu cheguei no supermercado aqui perto da minha casa, eu gosto de comprar suco feito fresco, né? E eu sempre ficava me perguntando, não, eu tenho que comprar fruta e fazer o suco. Não, mas eu posso ter essa conveniência se eu levar a embalagem de volta. Quem sabe eu não educo o supermercado a fazer uma embalagem reutilizável, que eu posso ir lá levar o refil, né? E eu comecei a levar as embalagens. Falei, olha, essa embalagem é sua, você fez o suco. E aí ele começou a olhar aquela embalagem, não sei, coloquei uma sementinha lá, né, de provocação no supermercado. Mas imagina se várias pessoas fizerem isso, entendeu? Sim. Eu acho que a gente tem esse papel de novo. É um aprendizado mútuo, né? E um esforço mútuo. Então, um outro fato interessante é que a gente quer também, como consumidor, tudo prontinho na nossa mão, né? Ah, tudo aqui. Uma vez me disseram que a bicicleta compartilhada não era bom para essa pessoa porque ela estava a 3 quarteirões da casa dela. Ela queria que a bicicleta estivesse na esquina da casa dela. Então, quer dizer, essa avaliação, né, que a gente tem que fazer. Eu falo que a gente tem 3 novos R's na economia circular. Né? Opa. Então, o primeiro é o R da indústria, de reavaliar o processo produtivo. Né? Repensar produtos e serviços. E o outro é rever valores, atitudes e relações. Isso tem a ver com todo mundo. Então, vai além daquela coisa de reuso, reciclagem, reduzir. Né? Não, realmente o mindset, o hábito, as atitudes. Então, é menos apontar o dedo e mais pensar o que eu posso fazer? Como que eu posso ser um elo importante dessa mudança? Né? Nossa, Bia, não podia ser melhor. A gente está a 5 minutos de terminar aqui, porque já passou, voou a 1 hora. A gente está acabando, então, assim, acho que não poderia terminar melhor, assim, super hiper obrigado. E no final, o convite, né, a Isabela aqui está falando que é isso, meus resíduos, minha responsabilidade. E que é um pouco o convite que você está trazendo, né? Como é que. Adorei esse último R, aliás, se você quiser terminar, inclusive, falando, né? Como é que eu repenso as minhas atitudes, os produtos e as minhas relações, assim, muito bacana. Então, vou deixar você dar a palavra aí final, mas queria super te agradecer, assim. Não ia acabar, gente, desculpa, porque eu não consegui fazer nem metade dos comentários, das perguntas, vieram um monte mesmo. Me perdoem, mas assim, tô olhando aqui várias coisas muito legais, então, muito bacana, assim, Bia, obrigada. E aí, deixa seu último recado, eu vou adorar esse último, qual que é o R que nós, consumidores, cidadãos, né, pessoas no nosso dia a dia, a gente poderia fazer de diferente. É uma revisão de valores, atitudes e relações, né? Muito Então, bom. eu acho que é isso, é pensar que na economia circular, nesse processo de transição, todo mundo tem o seu papel, a indústria, o governo, o cidadão. Não é tão difícil assim, basta a gente querer. Então, eu falo, em tudo, na indústria, no governo, na casa das pessoas, tem pessoas. Né? Em todo lugar tem pessoas, e são as pessoas que vão fazer a mudança. Né? Então, olhar para dentro mais do que olhar para fora e saber que a gente pode estar inspirando outras pessoas. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam que, né, gostou do nosso papo, que foi inspirador. E eu acho que é isso. Vamos ver como que a gente pode inspirar o outro. E menos falar, a minha contribuição não vai valer nada, quem sou eu, sou só uma pessoa. Não, uma pessoa pode muito. E a economia circular já está acontecendo, já está aí no nosso dia a dia. Vamos impulsionar e contamos com todos, né? Porque a mudança também só vai vir dessa multidisciplinaridade, de todos trabalhando juntos. Não é só de uma empresa,
só de uma atividade, né? Se a empresa fizer, a gente tem que vir junto e parabenizar. É um pouquinho, pô, vamos lá, agora qual que é o próximo passo? E não ficar dizendo foi só um pouquinho. Não, vamos fazer mais, a gente quer ver mais. E é isso, porque no final é isso, né? Cada pouquinho é que vai somando tudo, né? Porque a gente realmente tem que falar o meu junto com o que você está fazendo, com o que o outro, então cada um vai somando e vai trazendo um resultado muito mais bacana. E a gente fala, meu, a gente brinca lá na soma que é isso, né, gente? A gente tem que somar para poder cada vez mais multiplicar e que mais outras pessoas estejam cada vez mais plantando essas sementinhas aí para a gente criar novos hábitos. Galera, obrigada. Antes que assim, a gente acabou mesmo. Bia, super obrigada e muito legal ter vocês aqui. E aí, acho que ao longo do tempo a gente vai buscar reproduzir na soma esse monte de perguntas que vocês fizeram. E por que não, né, Bia? A gente pode fazer daqui a pouco uma nova para continuar essa conversa. Obrigada, viu? Tchau, querida. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Cláudia.